Olá Marcel, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção do seu exercício E2. Nessas correções gravadas, nós temos a apresentação de uma sequência numérica que você deve anotar e nos devolver pelo Moodle. Da mesma forma que você enviou o arquivo de project por um link do Moodle, você vai anotar essa sequência numérica e enviar por um arquivo parecido. Na verdade, um link parecido, certo? Preparado especialmente para você enviar sequências numéricas. Você vai ver que em cima da apresentação do exercício E3 vai ter o envio da sequência numérica do exercício E2. Em cima do E4 vai ter o envio da sequência numérica do exercício E3 e assim por diante, né? Então, como primeiro número dessa sequência, anote aí, por favor, o 56. Eu posso falar, mostrar ou fazer ambos, então tem que ficar ligado. Bem, nesse exercício E2, o principal era a montagem da EP e a configuração do project. Eu vou ver tanto esse arquivo quanto o anterior, é 1.2, nessa mesma verificação. Vamos começar aqui então no Tools Options, você deveria ter visto na sua apostila, né, como nós combinamos. Então aqui na aba View, você fez a configuração correta em Schedule. Tá, decimal, fixed duration, esses desmarcados, calculation também, ok. Aqui em calendar, nós estamos de 8 às 6, 8h40 a 20. De 8 às 6 são 9 horas de trabalho, né, e não 8. Veja só, você disse que se trabalha de 8 às 6, deve ter um intervalo para almoço meio-dia. Então, 18 menos 8, 10 menos 1, 9. Se o dia tem 9 horas de trabalho, mas você disse que tem 8. Então, quando você colocar 1D de duração, você está dizendo 8 horas, que na verdade não é um dia. Então, se você colocar 2D, ficariam 16. Então, ele usaria 8 horas do primeiro, 1 hora do primeiro, mais 7 horas do segundo dia, sobrando 2 horas para fechar um dia realmente. Para consertar isso, eu posso colocar, por exemplo, 17 aqui e ficar com o padrão. Como o seu project você disse que era em português, isso aqui veio de 9 às 18. Então você passou de 8 às... Então coloca 5 ou coloca 9 aqui. Se colocar 9 aqui, as horas por semana aumentam, os dias por mês não. Mas as horas por semana aumentam e as horas por dia aumentam também, certo? Bom, além disso, na Save, você não optou por salvar automaticamente, tudo bem. Aqui em File Properties, você deveria ter feito esse preenchimento, fez, legal. E aqui, testar o seu TAP. Muito bem. Vamos ver agora então a sua estrutura e o seu modo. Essa mensagem aqui eu mostrei para você quando nós editamos uma linha da Notes pela coluna, né, e existem múltiplas linhas. Aí diz que dá erro e se eu apertar OK, vou perder tudo menos a primeira linha. Isso é verdade quando você edita a coluna Notes, mas não é verdade quando edita lá o comment. Essa mensagem aparece, mas eu vou apertar OK, quer dizer, no caso sim, e você vai ver que aqui continuo com todas essas linhas. Isso aí é um erro do programa. Bem, a primeira coisa que eu vejo aqui no seu exercício E5, e eu havia comentado isso já contigo, é que você usou o tipo de visualização diferente do proposto. Você usou aqui o Resource Usage, não, o Task Usage, ao invés do Task Notes. Então, como é que a gente vai passar para o que nós pedimos? Eu vou, depois eu vejo isso é EP, né? Eu vou vir aqui em View, More Views. Essa aqui eu vou editar e colocar X. Ok. Agora eu vou criar uma nova, simples, PWM 055, não, 005 EAP estrutura analítica do projeto. A tela é a Task Sheet, a tabela
é a 005, não tenho nenhum grupo, nem filtro, e apareço no menu. Essa X, cadê a X? Eu edito e tiro do menu. Pronto, agora P eu aplico. E nós temos aqui a visualização que nós queríamos, certo? Eu vou selecionar a sua EAP toda e minimizar, e nós ficamos dessa forma aqui. Repare que você deixou os produtos soltos. Isso quer dizer que não tem um produto maior englobando todos eles. Anotou o número? Então, primeira linha do projeto, ela fica sendo projeto do Marcel, sendo que todo mundo está dentro do projeto do Marcel, porque faz parte do projeto do Marcel. Ao abrir aqui, eu tenho produtos. Você já disse que incluiu algumas atividades, né? Tudo bem. Bom, e aqui em instalações, depois fundações, aí nós vamos ter alguns pacotes de trabalho. Ó, lembra que eu comentei? Não tem sentido você separar um produto num subproduto dele único, porque se todo o trabalho de forma for forma, tábua e compressão e compensado, perdão, isso significa que tudo que vai ser feito aqui é isso. Logo, isso de cima é o de baixo. Então peguei aqui Alt Shift seta para a direita e deletei esse, porque nós separamos em coisas menores para ficar mais fácil de gerenciar e para totalizar, né? Fazendo isso aqui agora, eu vou saber nas colunas aqui do lado, por exemplo, cost, work, duration, tudo do projeto como um todo, porque está tudo totalizado nessa linha. Daquela forma, eu estava totalizando a mesma coisa duas vezes. Teria o responsável seria duplicado, porque o responsável toma conta de tudo aquilo, mas tudo aquilo é uma coisa só. Então o responsável por aquela coisa só já seria o responsável por tudo, ok? Então seria uma redundância desnecessária. Repare numa coisa agora. Aqui em blocos, você colocou locar, confeccionar, escavar. Isso aqui são atividades. Menos, ó, até instalar é atividade. Agora, colocação, concretagem, acabamento, cura, nivelamento. Isso aqui, da forma como está formatado, na hora que eu leio, eu acredito que seja um pacote de trabalho que você ainda vai detalhar, incluindo atividades dentro, porque não está em verbo. A mesma coisa que nos muros de arrimo. Armação, concretagem, armação, alinhamento, execução, concretagem. Então, eu estou vendo isso e estou pensando que aqui dentro de cada um desses itens entrarão atividades. Se isso não for verdade, se isso aqui já forem as atividades, você muda para verbo, o seu título, ok? O seu nome. Deixa eu ver aqui em Baldrame, mesma coisa. Mantém um padrão, tá certo? Bom, além dos produtos aqui, você separou serviços técnicos e projetos, poderia ter incluído uma execução, ou uma engenharia, ou botar execução mesmo. Tirar para cá, e esses aqui para dentro. Vou minimizar esses dois. Além disso, você tem dois marcos que devem ser criados, que são o início do projeto e o término do projeto. Lembrando que além desses, que são obrigatórios, você deve criar, assim, é interessante você criar alguns marcos intermediários, principalmente aqui nessa etapa de execução, certo? Então, por exemplo, início da execução, início das fundações, término da colocação dos blocos, certo? Aquilo que nós comentamos anteriormente. Eu estou vendo aqui que várias das suas atividades, que eu acho que são atividades, são atividades, elas possuem não começar antes de. Isso significa, provavelmente, que você forçou o início dela. Aqui em algum campo, deixa eu colocar no Gantt,
e você fez um modo gráfico de Gantt. Aqui em algum lugar, aqui não tem. Deixa eu procurar no Gantt de verdade. Aqui você deve ter incluído manualmente o início dessas coisas. Você deve ter vindo aqui e esse. Quando você coloca isso, esse, ele vai criar essa restrição para conseguir transformar isso em verdade. O que não é muito legal. Lembra que nós falamos que você não deve mexer nisso aqui nesse momento do curso. Criar restrições para todas as atividades não é a solução ideal. Você deveria ter pego o fim menos o início, ter feito a duração e incluído a duração aqui. Não é nesse exercício ainda, mas já que estamos com pressa, né, e você já entende o que é a estimativa de duração da atividade, você já poderia ter colocado isso aqui, mas a data de início e a data de término ser recebida pelo nivelamento, que será feita em outro exercício, no próximo exercício, tá certo? Então, seria interessante retirar isso aqui. Você pode fazer assim, certo? Agora você delete, eu apertei delete, não dá pra ver daí, né? Mas seleciona tudo e deleta, que todas as datas são deletadas. Todas as datas sendo deletadas, isso ele zera e pega a data de início do projeto, que está aqui, 1/7/2008. Pegando a data de início do projeto, ele vai pegar também as restrições, os sequenciamentos, como não existe nenhum, ele vai botar todo mundo para começar no mesmo dia. Então fica todo mundo aqui. Tá ok? Bom, voltar aqui. Agora eu vou para 15 e vamos ver isso aqui. Vamos dar uma olhada nesse seu dicionário DAP. Deixa eu dar um duplo clique aqui. Vou no Notes. Então, nós temos algumas informações a respeito dessas atividades. Atividade. Então, você pode colocar aqui, né, premissas e restrições, como você ensaiou aqui, uma descrição, objetivo, tudo aquilo que a gente comentou em sala de aula. Na verdade, não foi uma sala de aula convencional, mas em sala de aula. Bom, então você criou somente para as atividades esse Notes. Você pode criar, e no caso esse seria o objetivo do E2, criar o Notes para a EAP, a documentação da EAP por enquanto. Você criou aqui direto para as atividades, ok? Tudo bem. Esse campo EAP é o texto 1 e ele não existe nessa tabela. Então eu vou substituir isso, dando um duplo clique aqui. Eu posso pegar e procurar WBS e ficamos dessa forma. Esse código WBS você configurou aqui em Project WBS definir código, que no caso não está configurado. Interessante. Vou colocar um prefixo aqui, Marcel, e vou incluir números. Ok. E aí nós recebemos aqui o verdadeiro código WBS, que é esse aí, certo? Você coloca um prefixo, diz como é que quer essa sequência. Eu disse que quero com números, então ficou dessa forma. Isso tudo nós falamos também. Mais uma vez, você escolheu um modo com a tela errada. Você colocou o Task Users. Na verdade, era o Task Sheet. Então, vamos lá de novo. More Views. Vou pegar o 15. Vou editar. Inserir X. Tem que ser uma quantidade de X diferente, né, para não ficar com o mesmo nome. E tirar do menu. Agora eu pego a 005. Cadê? 005, copio, mudo para 15. Mudo para 15, EAP mais documentação. Documentação, pronto. E mudo para a tabela, obviamente tabela 15. Ok, e aplicar.
E a gente fica com uma task sheet 15. Então eu posso ver aqui que é a tabela 15, modo 15, e está tudo correto agora. Bom, campo responsável, você incluiu aqui o nome das pessoas. Novamente você incluiu somente para as atividades. Deve incluir também para os pacotes de trabalho, para os produtos, ok? SOADEP já comentamos. Nível org, principalmente, a mesma coisa. Você deve ter os níveis orgs dos produtos e pacotes de trabalho também. A única coisa que não tem nem nível org nem responsável são os marcos. Como eu disse, os marcos é sempre exceção. Ele não tem um monte de coisa. Ok? Aqui no nível org, você tinha usado textos diferentes. Agora passou para 28, 29 e 30. Muito bem. Então, coisas que você deve fazer, né? Colocar os modos certos, substituir por X, o que existe, e criar o modo certo, tirar aquele texto 1, colocar WBS. O hiperlink aqui que você disse que fez, eu não estou vendo. Deixa eu abrir todo mundo aqui. Tá aqui, pronto, existe sim. Então você criou o hiperlink corretamente, muito bem. E acabar de preencher, né? Isso. Passar agora para o modo 25 e você vai anotar, por favor, esse número. Foi. Cliquei aqui, modo 25, cadê? Onde está? Onde está você? Não tem modo 25. Então vamos criar. Vou pegar aqui o 005, copio, só vou mudar para 025, porque ele é igualzinho. Ok? E apply. Esse modo. Só que nós tínhamos um grupo. Então, project, grupo, mais grupo, nível org 1. Na verdade, o nome disso aqui é 025, PWM 025, é o mesmo nome do modo. Então vou colocar 025 também, pedir para aparecer no menu. E ok. Então 025, vou aplicar. E assim eu tenho, antes disso, espera aí. Grupo, mais grupo, edito, nível org 1. Assim. O 2. Assim. E o 3 assim. Pronto. Tons de azul. O primeiro fica difícil de ler, mas melhor do que o anterior. Então você tem separado aqui quanto a nível org. Vamos minimizar todo mundo. Pronto. Olha, foi o que a gente tinha comentado anteriormente, né? O nível org, no nível org, eu papei mosca aqui, nós não devemos ter nome das pessoas, e sim nível org realmente não tem. Diretoria técnica, gerência técnica e terceirizado. Texto 28, 29 e 30. Project, grupo. Vixe. Tem alguma coisa estranha aqui, pera aí. Incluir nível org 1. Não tá separado isso certo não. Aqui nos grupos deveria ter os níveis organizacionais. Eu devo estar pecando em algum lugar. Task edito. Não tá assim. Nível org 1. Gilberto, não tem Gilberto. Não. Tá. Entendi. Vou deletar isso, tá? Droga, não. Ctrl Z não funciona. Que droga. Vou fechar e vou abrir seu arquivo de novo. Pronto.
Pronto. Vou pegar e vou fazer o grupo de novo. Quer dizer, o grupo tá pronto. Então eu vou pegar aqui na 15. Eu não refiz não. No caso, então, como eu não refiz tudo, não tá com projeto, marcos, toda aquela configuração que eu fiz. Eu vou pegar aqui Customize Fields, no lookup, e vou deletar isso para a gente poder ler o que tá. Você pode deixar, não tem problema não. Close. Aqui é a mesma coisa. Senão a gente não consegue ler o que está escrito. E aí fica difícil. Eu poderia aumentar. Talvez seja até mais fácil, né? É só aumentar a largura da coluna do campo. Mas agora eu estou aqui. Com a descrição talvez também não apareça o nome. Pronto. Close, ok. Venho aqui na 25 que eu criei de novo. Grupos. Mais grupos. Nível org 1. Esse é o 25. Que aparece no menu. Deixa as cores feias. Eu aplico. E a gente fica assim. Então, temos dois níveis orgs 1. Que se dividem dessa forma. E dentro deles nós temos cada um desses elementos com as suas atividades relacionadas, certo? Deveria ter sido criado também um filtro para tirar aqui quem não tem nível org, que no caso seriam os marcos. O planejamento tem que ter. Mas eu vou criar aqui então um filtro. Mais filtro, você disse que não criou. Então, novo. Eu quero ver somente aquelas coisas que tenham nível org. Cadê? Então vou dar texto 28, texto 29 e texto 30. Todos eles diferentes de vazio. Então aqui tem um e aqui tem um E. Certo? Isso é o que eu quero ver. Nível org 1 diferente de vazio, todos eles diferentes de vazios. Vou colocar aqui 0,25. Dessa forma, eu vejo somente aquelas coisas que foram classificadas. Ok? Anote aí, por favor, o número 2. 2 mesmo, que veio depois do 1. Ok? E a correção fica por aqui. Esse foi o seu exercício E2. Agora é assistir, correr atrás do E3 e do E4 para entregar até quarta, meia-noite. Ok? Qualquer dúvida, manda e-mail, Skype, telefone ou faz sinal de fumaça. Um abraço, tchau.